Concursos da educação da Banca Vunesp. Então, gente, esse simulado 1 da LDB vai te ajudar a revisar ou até mesmo estudar pela primeira vez os artigos da principal lei da educação, que é a nossa Lei 9.394, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E eu separei de forma estratégica questões da Vunesp para nós revisarmos os artigos 1º, 2º e 3º da LDB. Sejam todos bem-vindos a esse canal, eu sou o professor Marcos Barbosa e então vamos à leitura do texto da questão 1. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9.394 de 96, no seu artigo 1º, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo corporativo e à prática laboral, B, ao sistema prisional e às práticas legais, C, aos processos culturais e às atividades individuais, D, ao mundo do trabalho e à prática social, E, às atividades artísticas e aos processos industriais. Pessoal, essa questão ela cobra a literalidade do artigo 1º. Então, antes de a gente fazer a resolução dessa questão, nós vamos aproveitar e fazer uma revisão desse artigo lá na LDB. E o artigo 1º da Lei 9.394, ou seja, a LDB, esse artigo, pessoal, vai estar lá no título 1, que vai falar da educação, ok, gente? Então, o artigo 1º, pessoal, vai trazer uma introdução da educação, tá? Da definição. Então, o artigo 1º, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais. No parágrafo 1º vai falar assim, esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. No parágrafo 2º vai dizer assim, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Pessoal, então voltando aqui à questão 1, nós vamos direto lá no comando. Então, no seu artigo 1º, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo corporativo e à prática laboral. Então, gente, a alternativa A está incorreta. Porque lá no parágrafo 2º, gente, do artigo 1º fala assim, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, a B também não é, porque fala ao sistema prisional e às práticas legais, então a B está incorreta. C, deverá vincular-se aos processos culturais e às atividades individuais, também está incorreta. Deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, a D, gente, é o gabarito da questão 1, ok, pessoal? Porque, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 1º, né, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, ok, pessoal? Questão 2. No Brasil, a educação escolar desenvolvida por meio do ensino em instituições próprias é disciplinada pela Lei 9.394, de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Conforme determina o artigo 2º da citada lei, a educação é dever da família e do Estado. Então, é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, sua qualificação para o trabalho e seu preparo para A, ao enfrentamento das desigualdades, B, a superação de iniquidades, C, o exercício da cidadania, D, a resolutividade de problemas e a conquista de seus ideais. Pessoal, essa questão ela cobra os conhecimentos do artigo 2º da LDB. E aí você já pode escolher, tá, gente, a alternativa que vocês acham que é a correta. E nós vamos fazer uma revisão, nós vamos estudar novamente o artigo 2º, ok, gente? Porque o artigo 2º ele é muito cobrado pelas bancas. Não só pela Banca Vunesp, mas todas as bancas cobram o artigo 2º. É o artigo 2º e o artigo 3º. E esses dois artigos estão lá no título 2, que fala dos princípios e fins da educação nacional. Ou seja, pessoal, esse título vai falar dos princípios e da finalidade da educação, ok? Então vamos revisar o artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Pessoal, vocês precisam memorizar esse artigo 2º, tá, gente? Ele é muito cobrado pelas bancas, ok? Inclusive, tem alguns pensadores da educação que falam que o pleno desenvolvimento do educando
o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho é o tripé da educação. Então, eu vou falar mais uma vez, gente, para vocês não esquecerem, tá bom? Então, o artigo 2º fala que a educação é dever da família e do Estado, é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. E quais são as finalidades, pessoal? Então, vamos lá. E quais são as finalidades, pessoal? O pleno desenvolvimento do educando, o preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, ok, pessoal? Então, voltando agora aqui na questão 2, para a gente gabaritar essa questão, vamos direto aqui para o comando da questão, gente, que fala assim, ó, conforme determina o artigo 2º da citada lei, a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, sua qualificação para o trabalho e seu preparo para o enfrentamento das desigualdades. Então, está incorreta a, né, gente? Porque, pessoal, nós acabamos de revisar o artigo 2º, e no artigo 2º fala o quê? Das finalidades. Quais são as 3 finalidades da educação, gente? Ou seja, o tripé da educação. Pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, ok, gente? Então, a B, superação de iniquidades, não faz parte do tripé da educação, ok? C, o exercício da cidadania. A C é o gabarito da questão, gente. Por quê? Qual é o tripé da educação? O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, gente. Então, não importa o concurso da educação que você vai fazer, ok? Você precisa memorizar esse artigo, gente. Ele é muito cobrado, tá bom? Então, pode ser para inspetor de alunos, pode ser para monitor, pode ser para auxiliar da educação, pode ser para professor, pode ser para diretor de escola, tá bom, gente? Então, é importante vocês memorizar esse artigo 2º, ok, gente? Pessoal, e antes de começarmos a questão 3, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe um like, deixe um comentário sobre essa aula ou sugestões para os próximos vídeos desse canal. Pessoal, se eu estou ajudando vocês com essa videoaula, com esse conteúdo, eu gostaria que vocês também ajudassem esse canal divulgando essa videoaula no seu grupo de professores, tá? Ou para outra pessoa que também está precisando desse conteúdo. Questão 3. Considere o exceto o artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para responder a questão. Pessoal, e essa questão 3, ela está cobrando os conhecimentos do artigo 3º da LDB, e é uma lei de preenchimento de lacunas. Então, nós vamos aproveitar e fazer uma revisão completa do artigo 3º, ok? Gente, e o artigo 3º está lá no título 2, né, que fala dos princípios e fins da educação nacional. Artigo 3º, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Ou seja, pessoal, nesse artigo 3º tem os princípios, que é a base da educação. E nesse artigo, gente, tem 14 incisos. E esses 14 incisos são o quê? São 14 princípios que a gente precisa memorizar para lembrar na hora da prova, tá, pessoal? Que eles são muito cobrados, ok? Então, o primeiro inciso fala o quê? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. O princípio 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 5. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 6. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 7. Valorização do profissional da educação escolar. 8. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. 9. Garantia de padrão de qualidade. 10. Valorização da experiência extraescolar. 11. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 12. Consideração com a diversidade étnico-racial. 13. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 14. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Pessoal, então nós acabamos de revisar todos os 14 princípios do artigo 3º, tá, gente? Estou deixando no link da descrição desse vídeo todo esse material que nós estamos utilizando nessa aula, tá? Todos os artigos que nós revisamos, mais as questões. E eu sugiro que próximo da prova vocês façam novamente uma revisão, tá? De todos esses princípios. Se for o caso, assista novamente essa videoaula, ok, gente? Leiam todos os princípios, todos os artigos, sobretudo os artigos 2º e 3º, tá, pessoal? Eles são muito cobrados pelas bancas. Então, agora nós vamos voltar aqui na questão 3 para a gente gabaritar essa questão. Vamos lá, gente, ó. Então, a questão 3 fala assim: considere o exceto do artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para responder a questão. Então, é uma questão de preenchimento de lacunas. Gente, a grande verdade é que, assim, você precisa usar uma estratégia, tá? Nessas questões de preenchimento de lacunas, gente, não tem muito o que fugir.
a gente precisa saber a literalidade daquele artigo, tá bom? Então, qual é a dica que eu vou dar para vocês? É vocês memorizar o artigo terceiro com todos os incisos. Vocês vão procurar memorizar sempre a primeira palavra de todos os princípios, tá? Então, no princípio 1, gente, começa com que palavra? Ó, igualdade, ok? Então, você memoriza igualdade. O segundo princípio, liberdade. O terceiro princípio, pluralismo. Quarto princípio, respeito. Quinto princípio, coexistência. Sexto princípio, gratuidade. Sétimo princípio, valorização. Oitavo, gestão democrática. Nono princípio, garantia. Décimo princípio, valorização. Princípio 11, vinculação. Princípio 12, consideração. Princípio 13, garantia. Princípio 14, respeito. Inclusive, eu criei o meu mnemônico, gente, pegando a primeira sílaba de cada palavra de cada princípio. Ok, pessoal? Mas também vocês podem criar o mnemônico de vocês. E essa estratégia de memorização, pessoal, ela é muito eficiente, tá? A gente chama isso de gatilho mental. Por exemplo, pessoal, vamos pegar aqui, ó, esse princípio 10, ok? Se você memorizou a primeira palavra do princípio 10, quando você falar valorização, automaticamente, valorização do quê? O que você vai pensar? Valorização da experiência extraescolar. Pessoal, mas deixa nos comentários aí o que vocês acharam dessa dica que eu dei para vocês, tá? Dessa dica de memorização, ok? Pessoal, então voltando aqui na questão 3, eu acho que você já escolheu, né, a alternativa que você acha que é a correta, e o gabarito da questão 3, gente, é a alternativa A. Por quê, pessoal? O princípio 1 fala o quê? Igualdade, né? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2 fala o quê? Liberdade. Liberdade do quê? De aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. O princípio 3 fala o quê, gente? Pluralismo. Pluralismo do quê? De ideias e de concepções pedagógicas. O princípio 4 fala o quê, pessoal? Respeito. Respeito ao quê? Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Ok, pessoal? Questão 4. Segundo o artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394 de 96, o ensino será ministrado com base em 14 princípios. 2 desses princípios estão mencionados nos incisos a seguir. Princípio 10, valorização. Gente, valorização do quê? Valorização da experiência extraescolar. Ó, gente, então a pode ser, ok? Intraescolar, não. Também não é a C, socioemocional não é artística e não é democrática. Princípio 10, consideração. Consideração com o quê, pessoal? Consideração com a diversidade étnico-racial, ok? Então, o gabarito da questão 4, pessoal, é a alternativa A. Então, vamos ao texto da questão 5. De acordo com a Lei Federal número 9.394 de 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, aqui já apareceu o tripé da educação, né, gente? Tá? Que está lá no caput do artigo 3º. Ainda, conforme o artigo 3º da referida lei, o ensino será ministrado com base em alguns princípios, dentre os quais está... Pessoal, então essa questão 5 está cobrando a literalidade do artigo 3º, ok? Aí no texto já apareceu o caput desse artigo, ou seja, né, apareceu lá a finalidade da educação, mas a questão está pedindo um dos princípios do artigo 3º. Então vamos voltar aqui no comando da questão, gente. Vou começar aqui, ó. Ainda, né, ainda, conforme o artigo 3º da referida lei, o ensino será ministrado com base em alguns princípios, dentre os quais está a consideração com a diversidade étnico-racial. Pessoal, a alternativa A está correta. Por quê, pessoal? Consideração com a diversidade étnico-racial é o inciso 7 do artigo 3º, ou seja, é um dos princípios do artigo 3º, ok, pessoal? Então, o gabarito da questão 5 é a alternativa A. Pessoal, chegamos então ao final de mais uma videoaula sobre a LDB. Eu espero de coração ter te ajudado com essa videoaula, com esse material e com essas dicas. Então, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa um like, deixa um comentário. E não esqueça, pessoal, a persistência é o caminho do êxito. Então, não desista porque a aprovação é só uma questão de tempo. Estamos juntos, um forte abraço e até o próximo vídeo.